Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Estar revelando os irmãos. Apesar de que tem alguns que me veem quase todo dia. Eu trabalho aqui. E eu cheguei e eu fiquei maravilhado. Eu tenho muito tempo que eu não venho aqui. A última vez que eu vim estava bem diferente. Eu quero aqui parabenizar o nosso Roberto. Em nome dele, toda a igreja, por esse tempo maravilhoso, por esse som maravilhoso, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor presidente, do nosso pastor presidente, que inclusive mandou um abraço para cada um de vocês. Então vamos à palavra, Gálatas capítulo 5, versículo 13. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Todos encontraram? Diga amém? Amém. Graças a Deus. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Glória a Deus. Podemos assentar? Graças a Deus. Antes aqui então de iniciar a minha palavra, eu quero explicar um pouco sobre esse contexto histórico, o contexto ao qual o livro de Gálatas foi escrito através de Paulo, para que nós possamos entender a nossa palavra, nós precisamos entender a palavra do Senhor. Paulo, então, quando ele escreveu a carta à igreja, às igrejas da região da Galácia, mais ou menos aproximadamente no ano 49 depois de Cristo, ele escreveu, ele já tinha passado por ali na sua primeira viagem missionária, então ele teve notícias daquela igreja, daquele povo, daquela região. Então, simplesmente, Paulo, quando ouve as notícias, ele ouve o que estava sendo pregado lá nas igrejas, em que ele mesmo fundou, em que ele mesmo pregou a palavra, em que ele mesmo deixou ali alguns sucessores naquela região. Paulo então se entristece. E por que ele se entristece? Porque o judaísmo, a religião do judaísmo, tinha tomado proporção naquele lugar. Mas como assim o judaísmo não é a mesma coisa do cristianismo? Não, porque eu e você, nós vivemos as boas novas de Cristo. Sabemos que seremos salvos através da fé em que temos em Jesus Cristo, através do batismo e da aceitação dele como nosso Salvador. Porém, os judeus, eles acreditam, primeiro, que o Messias ainda há de vir, e segundo, nas suas leis. Eles são muito devotos nas suas leis. Como assim as suas leis? Nas suas doutrinas. Então naquele lugar estava sendo pregado simplesmente em que os gentios, que eram os que não eram judeus, ou seja, todos nós, simplesmente eles só poderiam fazer parte da igreja, eles só poderiam trabalhar, eles só poderiam pregar, eles só poderiam cantar na igreja, fazer parte do corpo ministerial, se eles circuncidassem. E então havia ali uma discussão muito grande. E Paulo, sabendo disso, ele simplesmente escreve essa carta para poder exortar os irmãos daquele lugar. Porque todos sabiam que é através de Jesus Cristo que é a salvação. Ele é o caminho, a verdade, a vida, é o que nós acreditamos hoje, e é o que sempre foi, antes do início da terra. Sempre foi assim, sempre será assim, até a volta do Mestre. Porém, os judeus estavam pregando o contrário, estavam vivendo o contrário de tudo aquilo que Paulo havia pregado naquele lugar. E eles queriam então obrigar que os gentios andassem naquelas leis. E no capítulo 5, especificamente, a qual nos traz aqui
O nosso tema da pregação, se fosse dar um tema na palavra de hoje, seria liberdade. A liberdade em que eu e você temos de adorar ao Mestre, assim que Ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, em que o véu foi rasgado, e nós não precisamos mais de sacerdotes para poder levar ali algum sacrifício, algum bicho, para que o nosso pecado seja perdoado. Não, nós temos livre acesso a Deus, através dessa ponte que se chama Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porém, às vezes, o tema liberdade pode ficar um pouco confuso, tanto naquela época quanto hoje nos nossos dias atuais. Ah, mas como assim, Mateus, vai ficar um pouco confuso? Primeiro porque alguns confundem liberdade com libertinagem. Como assim? O que é libertinagem? É o contrário da liberdade, que é o quê? Você simplesmente usar da liberdade que você tem em Cristo, da salvação que você teve em Cristo, que veio de graça para mim e para você, para julgar o nosso irmão, ou para julgar alguém do mundo. Como assim? Julgar alguém do mundo. Nós queremos, às vezes, por estarmos indo à igreja, por fazermos parte de alguma denominação cristã e evangélica, às vezes nós nos achamos melhores do que outros, ou menos pecadores do que outros, mais merecedor do que outros. Isso é confundir liberdade com libertinagem. O que mais é confundir liberdade com libertinagem? É o que nós estamos vendo hoje. Inclusive, graças a Deus por estar transmitindo esse culto na internet, porque temos muitos pregadores e muitos pastores que se intitularam pastores na internet, no YouTube, que estão pregando doutrinas erradas, que estão pregando heresias. E por que eles estão fazendo isso? Confundindo liberdade com libertinagem, falando que o evangelho ele é de amor, que Deus ele é amor. De fato, sim. De fato, Deus ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Mas da mesma forma que ele é amor, ele é justiça, ele é fogo consumido. Então nós, ou as outras pessoas, nós, primeiro, não temos moral alguma de estar aqui. Porque todos os dias nós erramos. Seja eu, seja você, independente da hierarquia que existe na igreja, independente de quem você é, independente de quem eu sou, independente de quem eu fui e de quem eu serei, independente de tudo isso, eu sei que foi a graça de Cristo que me salvou. E pela graça de Cristo que me salvou, que me deu a oportunidade de estar aqui, eu devo pregar são essas boas novas. E não simplesmente falar assim que eu não vou na Assembleia de Deus porque o povo lá é muito religioso, eu tenho que bater de frente com a religiosidade. Primeiro, foi a religiosidade que nos trouxe até aqui. Não estou fazendo apologia à religiosidade, não, de forma alguma. Mas que, sem os nossos antepassados, se eles não tivessem pregado nas ruas, nas praças, se eles não fossem apedrejados, não fossem crucificados de cabeça para baixo, nós não estaríamos aqui servindo a esse Deus. Deus abençoe, irmão. Falar você, né, outra coisa que talvez pareça óbvio, o significado de liberdade é não ser preso. Mas como assim preso? Preso em alguma coisa, preso em alguém, preso em alguma situação. Nós cantamos aqui nessa noite que independente do mar em que você está passando, a tempestade que você está passando, o que você está vivendo, sabemos que Deus de Jesus, Ele é o nosso libertador. Sabemos que Ele é quem vai guardar o nosso barco e sabemos também que Ele é quem nos dá a liberdade. É esse texto que nós acabamos de ler, que é o texto que está na minha palavra. Talvez estar preso vai lá no que Jesus falou, que nós não devemos servir a dois senhores, a Mamon ou a Deus. Mas como assim ao dinheiro? O dinheiro em si, na palavra onde Jesus citou, não é só dinheiro, mas sim coisas materiais, coisas
palpáveis, coisas que você vê. E às vezes nós acreditamos no nosso dinheiro, nós confiamos no nosso chefe, às vezes nós confiamos no prefeito, no vereador, e depositamos todas as nossas crenças e tudo que nós acreditamos, tudo que nós confiamos nessas pessoas, são em algo. Talvez é algo, talvez é a confiança que você tem no seu carro, no seu emprego. Como assim? Aleluia. De nós não assumirmos que tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que seremos, é Deus que faz, é Deus que deu. Como assim? Meu emprego, o seu emprego, a sua aposentadoria, a oportunidade de estar aqui, tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. E é por isso que nós devemos todos os dias caminhar de fé em fé, continuar prosseguindo, conhecendo a Cristo, igual está em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porém, nós não podemos conhecer uma pessoa, que no caso de Deus, nesse contexto, sem passar tempo com Ele. Como assim passar tempo com Ele? Orar, jejuar, ler a palavra. Às vezes nós esperamos que o profeta fale a nossa boca, fale aos nossos ouvidos, ele fale conosco, sendo que a palavra revelada, ela está aqui, ela está aí com você. Hoje ela está até no celular. O acesso à palavra de Deus hoje está muito fácil. Só não lê, só não aprende, só não ouve Deus quem não quer ouvir. Então, já entrando aqui na minha palavra, isso foi só uma introdução. Eu coloquei aqui algumas atitudes que devem ser tomadas para que nós consigamos ter liberdade, a liberdade correta em Cristo Jesus, a liberdade com Deus, a qual Jesus morreu por nós. Primeiro, parar de arrumar desculpas. Como assim? Eu não vou fazer parte daquela igreja porque eu não consigo do pastor. Não, eu não vou fazer parte daquela igreja porque ele me estende no vocabulário. Eu toco, eu canto muito melhor do que eles. Eu não preciso fazer parte desse corpo ministerial, sendo que eu sou melhor do que eles. O espírito de grandiosidade, aquela pessoa que simplesmente fala: glória ao meu nome, bendito seja eu. Esse tipo é o primeiro tipo de pessoas. O segundo é com o espírito de inferioridade. Como assim? Não, eu não vou cantar, eu não vou pregar, eu não vou liderar nada, porque eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou muito pequeno, eu não conheço a palavra. Jesus não me chamou para isso. Esse não é ao que Deus me chamou. Para o que é então, irmão? Para que Deus me chamou, se não é para servir a Ele, se não é para estar aqui, não aqui todos os cultos na igreja, não, mas para ser igreja aqui e ser igreja lá fora. Porque lá é onde as pessoas te leem, lá é onde você prega. Mas como assim você prega? Eu não sei falar, eu não leio a Bíblia direito, então eu leio, mas não consigo entender. A sua vida, o seu corpo, seja ele interno ou internamente, ele já é uma pregação. Como assim uma pregação? Através do testemunho que você leva lá fora. Como assim? Se você fala para os outros lá fora, se você ataca as pessoas lá fora, se você simplesmente se acha melhor do que alguém lá fora, não paga as suas dívidas, ou traga a sua esposa ou seu marido. Irmãos, isso é algo muito sério que nós devemos entender, em que nós somos em todo tempo a pregação de Jesus Cristo. Ele não pediu nada de nós, a não ser a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. E que quando nós morrermos, o espírito que foi dado por Deus na vida, voltará a ele. Outro tipo de pessoa é aquele que se acha jovem demais. Não, eu não vou levar a igreja agora no trabalho, não, porque eu estou muito jovem, eu tenho que curtir a vida. Primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo, primeiro eu tenho que estudar, primeiro eu tenho que ter um emprego bom, primeiro eu tenho que construir as minhas coisas. Então, eu não tenho tempo agora para Jesus. Depois,
visto nele. Depois que a minha vida estiver construída, eu vou para ele, eu aceito a ele. Porém, para a nossa vida ser construída, precisamos do alicerce ao qual Jesus falou, que é Ele próprio. Nós não tivermos o amor dele, não seremos ninguém, não conseguiremos fazer nada. E outro tipo de pessoa, consoante ao jovem demais, aquela pessoa que se acha velho demais. Como assim velho demais? Como eu disse agora há pouco, conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus, em conhecer a Deus. Talvez aquela pessoa que já está cansada do ministério. Talvez aquela pessoa que diz, não, eu já preguei por 40 anos, eu já cantei por 40 anos, eu tenho 40 anos de crente, não preciso mais fazer nada na igreja, só chegar, sentar e ouvir a palavra, ouvir os louvores. Meus irmãos, isso também é algo em que nós não devemos colocar a nossa mente, colocar o nosso coração. Por quê? Devemos todos os dias, até o fim da nossa vida. Porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim. É até o fim. Que fim? Assim que eu e você morremos. Ou até o fim, em que está próximo dele buscar a sua igreja. Esse é o fim. Ali está o fim. Portanto, devemos todos os dias continuar caminhando, não falar, não, eu tenho 40 anos de crente, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais pregar. Deixa para o jovem. Aí o jovem deve vir essa desculpa, não, eu não estou pronto porque eu preciso estudar a minha vida. Devemos então entender que em todo tempo devemos adorar, devemos buscar, devemos clamar o sangue do Cordeiro para a nossa vida. Devemos todos os dias buscar o milagre dele na nossa vida. Que milagre? O milagre da vida, o milagre de continuar andando, continuar trabalhando, a saúde, todo esse tipo de coisas que às vezes nós não damos valor, só olhamos para a grama do vizinho. Não, o vizinho comprou um carro novo, o meu carro continua velho, então eu nem tenho carro ainda, mas como? Eu sou crente e nada na minha vida acontece. Deus fala que o milagre vai acontecer, que a pedra vai ser removida e que a porta vai se abrir, mas não acontece. Talvez não aconteça porque estamos olhando para a direção errada. Como assim a direção errada? No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Às vezes nós buscamos primeiro as coisas do que buscar o Deus das coisas. Queremos as coisas que Deus pode fazer, mas não queremos o Deus que Ele tem para nos oferecer. Que é isso que é o mais importante, que é o quê? Buscar o reino do Senhor. Não, mas então eu tenho que deixar trabalho, tenho que deixar tudo. Não. Mas é lá no seu trabalho você continuar adorando a Deus. Como assim? Através das suas atitudes. Um bom cristão, um bom testemunho. Indo aqui mais à frente, o que devemos fazer consoante as nossas atitudes é aprender a servir. Meus irmãos, esse tema é um tema um pouco complicado. Como assim aprender a servir? Porque às vezes tem aquela pessoa que lá fora ele tem algum cargo mais elevado, chega na igreja, ele não quer ficar na portaria, ele não quer receber o irmão para lá, ele não quer ficar no som. Às vezes a pessoa chega, olha e fala: não, eu vou ficar lá não, eu sou a pessoa de ficar lá no culto, eu sou a pessoa de ficar lá no lugar do pastor, por causa do meu cargo que eu tenho lá fora. Jesus nos disse, e nos admoestou dizendo: se você quer ser o maior, seja o menor. Seja o menor. Às vezes, com a visão de servir, nós sabendo disso, às vezes entra no esquecimento. Como assim? Eu vou à igreja para ser servido. Vou lá para ser servido com a oração, vou lá para ser servido com os louvores do hino da harpa,
eu vou lá para ser servido pela leitura oficial da palavra, eu vou lá para ser servido pelos louvores cantados, pela palavra do Senhor, pela pregação. Esquecemos que o porquê de virmos aqui na igreja é para nós prestarmos o nosso melhor culto ao Senhor. Esquecemos disso e queremos simplesmente chegar na igreja, sentar e falar assim: se eu sentir Deus na pessoa que está cantando, eu glorifico. Se eu não sentir, eu não glorifico, porque a pessoa não busca Deus direito. Ou seja, terceirizamos a nossa fé, dependemos de outra pessoa para que nós possamos falar a Deus. E isso é algo em que nós não devemos cair. Essa é uma cilada em que nós não devemos cair nela e simplesmente chegar a Deus, vir à igreja e falar: Senhor, me faz melhor do que eu preciso sair daqui dessa igreja melhor do que eu entrei, melhor do que eu cheguei. Então eu vou prestar aqui o meu melhor culto ao Senhor. Irmão, você não sabe qual é o dia em que Jesus Cristo vai voltar. Ele vem como um ladrão, onde ninguém nem sabe nem o dia, e nem a hora, e nem o momento certo. Por isso, todos os dias devemos fazer, eu venho falando isso, nosso melhor janeiro. Todos os dias devem ser a nossa segunda-feira. Como assim? Em janeiro, no dia 1º do ano, a gente fala: esse ano eu vou olhar a Bíblia toda. E hoje já estamos em maio, e você vai sair de Gênesis. Esse ano vou buscar mais a Deus. Esse ano eu vou dar mais tempo na igreja. E passam os dias, nós nos esquecemos de todas as promessas que fizemos. Da mesma forma, na segunda-feira, eu nunca ouvi falar na minha vida, até hoje, em que alguém começou, por exemplo, uma dieta na sexta-feira. Toda dieta ela é começada na segunda-feira. Da sexta-feira está no sábado da pessoa. Não, segunda-feira eu vou começar a dieta. Eu estou precisando. E às vezes eu falo: não, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. Então decidimos simplesmente prolongar, levar a nossa vida como está popular, com a barriga, igual Zeca Pagodinho, né? Já nem me levar. Porém, nos esquecemos de que nós vivemos para servir. Há uma frase que diz assim: se você não vive para servir as pessoas, servir ao Senhor, você não serve para viver. Talvez uma frase pesada, mas Cristo nos ensinou isso lá na última ceia, lá em João 13, onde ele pegou a toalha, colocou nos ombros, pegou o balde e começou a lavar os pés de todos os discípulos. Então Pedro se levantou e falou: Jesus, você não vai lavar meu pé não, de jeito nenhum, eu é que deveria lavar os seus pés. Porém Jesus fala a Pedro, responde a Pedro: se você não deixar fazer isso, você não tem parte comigo. Então Pedro entende a palavra do Senhor e simplesmente fala: Jesus, então lava minha cabeça, lava meus pés, lava as minhas mãos. Quer estar completamente com o Senhor. Completamente com o Senhor. Isso é o que? Fala Jesus: eu posso não saber pregar, eu posso não saber cantar, eu posso não saber ficar na porta, eu posso não saber mexer no som, eu posso não saber tocar, eu posso não saber liderar. Mas uma coisa que eu sei fazer é te servir, é servir as pessoas. E nisso é que foi resumido todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. O povo daquela época, nós pensamos em Gálatas 5, eles estavam presos apenas à lei da circuncisão, discutindo aquilo ali. Então a igreja não estava crescendo, não andava, por causa das discussões, das mentalidades que haviam ali diferentes. Porém, eles se esqueceram que se nós cumprirmos o mandamento de amar a Deus e o nosso próximo, todo o resto dessa lei, todos os restos dos mandamentos serão cumpridos. Porque se você ama o seu irmão, você não vai falar mal dele. Se você ama o seu irmão, você não vai simplesmente, aleluia. Se você ama o seu irmão, você não vai falar mal dele, você não vai criticar,
da inveja. Por quê? Servimos a um bem maior, servimos ao nosso Deus, a um Deus que nos deu e nos dará todas as coisas em que nós necessitamos. Aleluia. Posteriormente, já concluindo, indo para o final da palavra, é fazer bem feito, é a atitude de fazer bem feito, porque você não está fazendo para mim, você não está fazendo para nem do irmão, você não está fazendo para o pastor, nem para o líder, para ninguém, você está fazendo para Deus, simplesmente para Deus. Por isso que Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Façais para a glória de Deus. Se você está trabalhando, faça isso para a glória de Deus. Como assim? Não chega no seu serviço, no seu emprego, numa segunda-feira, por exemplo, amanhã, senta na cadeira e espera, porque o povo fala, não, o braço só começa na terça-feira. Nós só vamos trabalhar na terça-feira. E não é assim. Estamos lá representando a Cristo. Por isso devemos fazer todos os dias o nosso melhor, seja na igreja, seja no trabalho. Devemos ser a referência em que o mundo busca. Por que hoje no Brasil 90% da população se declara evangélica? Não sou evangélico, eu sou católico, sou cristão. Pega essas religiões e fala, não, eu sou cristão. Porque é muito fácil você falar que é cristão, porém é difícil você viver como um. Porque o que as pessoas hoje têm, às vezes, um receio de vir à igreja? Ah, não, eu vou na igreja daquele cara que fica devendo todo mundo aqui na rua, não vou nada, vou lá naquela igreja, qual é a Assembleia de Deus? Ah, aquela minha irmã lá sai falando com todo mundo aqui na cidade. Irmãos, é por isso que em todo lugar, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, queremos fazer para a glória de Deus. E sabemos que todas as nossas aflições sofridas aqui, as tempestades que nós vivemos aqui, todas essas coisas, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos 8:28. Porém, a parte B do versículo, ela é bem fácil de dizer: daqueles que cumprem o seu chamado, daqueles que estão na igreja e não estão dependendo de ninguém para adorar a Deus, daquele que chega na igreja e fala, Deus, eu estou aqui para prestar o meu melhor culto, eu estou aqui para oferecer a minha família, a minha vida, meu coração, a minha alma ao Senhor, e é por isso que eu estou aqui nesse lugar. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Às vezes, como aquela pessoa que diz que não tem a capacidade de fazer, Deus nos deixou escrito. Quando Paulo ele pede a Deus para que retirasse o espinho da carne dele, a doença que ele tinha, a Deus, eu tinha essa doença, e Deus não tirou. Ainda assim, o que Deus falou para Paulo? Paulo, independente da sua situação financeira, independente do que você está passando, independente da tempestade, independente das calúnias, independente de qualquer outra coisa, ela está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: a minha graça é o que te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso nós devemos todos os dias falar, Deus, eu sei que eu não sou nada, mas eu sei que através do Senhor eu vou alcançar aquela pessoa. Eu sei que através do Senhor eu profetizo em nome de Jesus que a igreja de Santa Cruz vai simplesmente ganhar o povo santacruzano para Jesus. Porque é nisso que nós acreditamos. Sabemos que Deus é que faz. Sabemos é que Deus, o mesmo Deus que fez a promessa, é o Deus que cumpre a promessa. Coloque-se de pé. Eu quero estar encerrando. E sobre esse ensejo, o Deus que faz a promessa, o Deus que cumpre a promessa, eu tenho um exemplo aqui muito bom para mostrar para o seu vídeo, que é o quê? A
a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Como as pessoas antigamente, lá em Israel, eles não falavam Deus, simplesmente Deus com D maiúsculo. Não, eles falavam o Deus de Abraão, o Deus de meu pai, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? Porque Deus, Ele é o Deus que faz a promessa. Ele fez a promessa para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e eu te abençoarei, e a sua descendência será maior do que o grão de areia na praia. Então Deus, Ele fez a promessa que Ele seria pai de multidões. Segundo, Ele é o Deus que cumpre a promessa, que com mais de 90 anos, Abraão teve Isaac. Ou seja, a promessa começou a ser cumprida na vida de Isaac. E o Deus que mantém a promessa, e o Deus que continua fazendo a promessa viva na minha vida, é o Deus de Jacó. Porque é o Deus que fez a promessa, o Deus que cumpriu a promessa na vida de Isaac, e é o Deus que mantém a promessa na vida de Jacó, aonde foram instituídas as 12 tribos de Israel, o povo mais importante da terra, aonde Deus escolheu. Deus olhou e falou assim: esse povo não presta, mas é meu. Esse é o improvável. Esse aí que o povo fala mal, esse aí que é ladrão, esse aí que é traficante, eu amo ele. É esse que eu quero. Jesus falou: eu não vim para os curados, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, irmão, eu quero sim ser doente, para que Jesus, todos os dias, Ele cuide de mim fielmente, cuide da minha casa, da minha família, e cuide de tudo e que ainda há de vir, porque a promessa que Ele fez, ela vai ser cumprida. E melhor do que isso, a promessa, ela vai ser mantida, ela vai continuar no caminho que é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos mais uma vez para dar o teu nome, bendito o Senhor. E queremos aqui, ó Pai, que o Senhor continue nos dando a liberdade. Pai, que nós deixemos, ó Pai, de sermos presos pelas coisas, presos pelas pessoas, mas que o Senhor nos dê a liberdade necessária para adorar o teu nome, para bendizer o Senhor, e que todos vejam, ó Pai, que essa liberdade só é conseguida em Cristo, e só é conseguida através de vir, ó Pai, de dar o primeiro passo, de aceitar Jesus, de ver o seu braço. É isso, ó Pai, que nós te pedimos nessa noite, e acreditamos, e confiamos, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.